Nação, vocês têm noção que o Andréas, quando chegou no Flamengo, chegou com um passe fixado em 20 milhões de euros? Era 20 milhões de euros. O empréstimo era até junho, né? Agora até dia 30 de junho, mas com valor fixado em 20 milhões de euros. Daí ele entregou, né, aquela bola na final da Libertadores da América. Aí em janeiro, Marcos Braz conversou com o pessoal do Manchester e caiu de 20 milhões para 10. Gente, o pessoal do Manchester é sem noção para valor de jogador, né? O que o Andréas tinha feito na carreira para valer 20 milhões de euros? Só para vocês terem uma ideia, o Gabigol custou 16,8 milhões. O Everton Cebolinha, 13, podendo chegar a 16. E o Manchester queria, pelo Andréas, 20 milhões de euros. Por isso que a negociação acabou não dando certo, porque o Flamengo foi lá e ofereceu 10. Aí voltou acordado que compraria por 10. Aí agora o Flamengo voltou lá e falou que queria pagar 5. De 20 cair para 5, tá certo o Manchester não ter autorizado a negociação. Mas, enfim, a situação do Andréas ainda não está 100% definida. Ele vai voltar para Manchester, vai conversar com o pessoal lá. Se ele não quiser ir para o Fulham, que parece que é um clube aí que está bem disposto a pagar 13 milhões de libras por ele pode ficar no Manchester até o final do ano, ou pode ser que ele volte para o Flamengo. A vontade do jogador também conta muito. Não basta só o clube querer, tem que o jogador querer sair também. Senão ele vai ficar lá em Manchester mesmo, vai ficar com o time de lá. Mas enfim, nós vamos observando tudo que for acontecer aqui, mas 20 milhões de euros é loucura, né? E mais loucura ainda é cair de 20 para 5 milhões de euros. Quando a gente pega o fio da meada desde o início e vem desembolando o novelo, é que a gente vê como que as coisas andam amadoristicamente no Mengão queridão, né? Pois é, nação, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho com vocês do que foi o jogo de ontem, quero mostrar números para vocês e dizer por que eu estou satisfeito com os números que o Flamengo apresentou ontem. Só para vocês terem uma ideia, o Flamengo foi mal em pelo menos 90% dos fundamentos. Foi pior do que a equipe do Tolima. Mas ainda assim, eu estou satisfeito com esses números do Flamengo. Vou explicar a vocês. Eu não estou satisfeito com o desempenho de um jogador específico. Só um. Eu sei que você está aí do outro lado falando um monte de nome, né? Mas eu estou preocupado apenas com um jogador neste exato momento, tá? E é isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo aqui. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês fiquem até o final, que vocês participem aí no chat e também nos comentários com a opinião de vocês, que é sempre muito importante para mim em particular e, é claro, também para o nosso canal, tá? Mas antes, deixa eu te pedir para se inscrever no nosso canal. É muito importante você parar um segundinho só, ir nesse botãozão vermelho aí e clicar em inscreva-se. Não custa nada, é 100% de graça e você ajuda o nosso canal a continuar aqui no YouTube e a continuar crescendo aqui na plataforma, tá bom? Se você não estiver vendo aí o botão, provavelmente é porque você está assistindo esse vídeo na televisão. É só parar um segundinho, vai no seu celular, no seu computador, no seu PC, no seu notebook, vai lá, clica no botãozinho vermelho, inscreva-se e dá essa moral pro canal. É totalmente de graça e você nos ajuda. Eu espero, vai lá, rapidinho. Pronto, já foi, né? Te falei, é rapidaço. Bom, pessoal, eu quero começar falando com vocês sobre a situação dessa treta que tá nos bastidores Flamengo e Vasco, tá? O Vasco quer porque quer jogar no dia 3 de julho no Maracanã contra o Sport Clube do Recife. Inclusive, os caras estão planejando fazer um mosaico no Maracanã inteiro escrito 87 é nosso. Aí vocês vejam bem, os caras, ao invés de se preocupar com o jogo deles, ao invés de fazer um mosaico para o time deles, não. Eles vão se juntar ao Sport para fazer um mosaico zoando o Flamengo. Grande coisa. Quando chegar segunda-feira, fez 2 dias esse mosaico aí. A torcida do Flamengo não vai diminuir por causa disso. O dólar não vai cair ou aumentar por causa disso. Na outra quarta-feira tem jogo do Flamengo. O Flamengo nem tá lembrando nem de Vasco, nem do Sport Clube do Recife. 2 clubes ioiôs do futebol brasileiro que vivem caindo e subindo aí para a segunda divisão. Diferença nenhuma. Agora, se a imbecilidade da torcida viceína já é uma coisa que surpreende,
surpreende um pouco mais ainda a imbecilidade da diretoria dos viceínos. Espia só, o Vasco tá nesse perrengue com o Flamengo aí por conta do Maracanã. O Flamengo justificou que o gramado pode ser danificado por falta de tempo, de respiro, para se regenerar. Aí o Vasco, né, emitiu lá um documento pedindo tudo mais na justiça e colocou assim, ó, de forma sucinta, se constata que, excepcionalmente, se tomarmos por verdade as alegações do réu Flamengo, ele, em seus jogos, danifica sobremaneira e propositalmente o gramado e, com base em interpretação unilateral e teratológica do TPU, utiliza-se mesquinhamente deste argumento para impedir que os demais clubes do Rio de Janeiro utilizem o estádio. Nada mais vil e mesquinho. Vocês entenderam o que os caras falaram aí no documento que foi para a justiça? Que o Flamengo, em seus jogos, danifica sobremaneira e propositalmente o gramado. Tipo assim, antes, na pré-eleição, lá com o Dorival, o Marcos Braz pede a palavra e fala assim, gente, ó, vamos fazer o seguinte, detonem um gramado, tá? Raspa muito a chuteira no gramado. Quando sofrer uma falta e cair, pega um tucho assim, ó, e joga pro lado de fora. Vamos detonar com o gramado, porque aí a gente não precisa ver Vasco, Botafogo, América e Bangu jogando aqui. Então arregaça com o gramado. Dá carrinho para o João Paulo, João Gomes, detona o gramado. Dá carrinho com força, mas arregaça, ó, eu quero ver terra, hein, eu quero ver terra. Deve ser assim que os viceínos pensam que é a pré-eleição do Flamengo antes dos jogos. Isso daqui é de uma imbecilidade, de uma ignorância, de uma burrice tão grande que eu até resolvi ler para vocês verem o nível dos nossos adversários no Rio de Janeiro e o nível das discussões de bastidores entre dirigentes viceínos no Rio de Janeiro. Mas enfim, é bom que isso aconteça. Hoje sai o resultado. Por quê? Porque o Vasco entrou na justiça, ganhou o direito de jogar no dia 3. O Flamengo foi lá e entrou com o recurso. E aí hoje sai o resultado do recurso para saber se o Flamengo vai ter que autorizar o uso do Maracanã pelo Vasco da Gama ou não. De qualquer forma, o Flamengo já trabalha nos bastidores para que isso nunca mais volte a acontecer com o clube. Só que isso daí eu ainda estou apurando e às 3 horas, lá entre 3 e 5 horas, vai sair um vídeo lá no Fla Nação VP falando sobre o nosso estádio próprio. Valeu? Entre outras notícias do Mengão queridão. Bom, tendo mostrado tamanha imbecilidade e ter pontuado vocês sobre como anda essa briga nos bastidores entre Flamengo e Vasco, acho que agora a gente já pode voltar a falar do jogo de ontem. O Flamengo ontem foi até Ibagué, na Colômbia, para jogar contra a equipe do Tolima, o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores da América. No final do jogo, o Andrés Pereira foi perguntado por um jornalista colombiano por que o Flamengo jogou tão mal contra o Tolima. O que faltou para o Flamengo jogar melhor? Obviamente, talvez nós esperássemos uma resposta de foram os desfalques, faltou muito jogador e tal, blá, blá. Não. O Andrés foi no calo do jornalista. Falou assim, falta ter um aeroporto aqui na cidade de Ibagué, porque foram 10 horas de voo, mais 6 horas de ônibus. Tipo assim, é claro que isso não foi tudo para que o Flamengo apresentasse o futebol que apresentou ontem, mas colaborou muito também para a péssima apresentação do Flamengo. Não é mole você fazer 10 horas de voo, treinar e depois enfrentar mais 6 horas de busão, horas antes do jogo acontecer. Então não é mole mesmo não. Ele deu nos dedos do jornalista, do repórter que perguntou para ele lá, que ficou até sem graça com a resposta do Andrés, que deve estar saindo agora do Mengão queridão, como eu falei no início do vídeo, de 20 para 10, de 10 para 5, o Flamengo forçou bastante. O problema é que o Flamengo, com isso, acaba se prejudicando um pouquinho também em futuros acordos, né? Porque acaba ficando marcado como um clube que não cumpre os acordos. Como é que alguém acorda lá atrás que um volante que nunca deu certo na Europa, pelo menos ainda não tinha dado certo na Europa, não para poder chamar tanto atenção assim, vai pagar 20 milhões numa aposta dessas, né? O Flamengo vacilou feio nessa daí, na minha humilde opinião, não é de vocês. Coloquem aqui nos comentários, porque quando o Flamengo aceita 20, reduz para 10, reduz para 5, perde a credibilidade. Nenhum clube fica seguro
de fazer uma negociação de empréstimo com o Flamengo, porque não sabe o que o Flamengo vai aprontar depois. Vocês acham isso também? Se acharem, coloca aqui nos comentários. Agora eu queria falar mesmo, era do jogo de ontem. Para mim, o Flamengo ontem jogou muito mal. Tivemos jogadores aí que estiveram muito abaixo da crítica, mas eu fiquei muito satisfeito com o resultado do jogo, obviamente com a vitória, e também com os números da partida. Olha só, gente, o Flamengo teve números muito inferiores aos números do Tolima. Olha a posse de bola, 52% do Tolima, 48% para a gente. Nós somos um time que geralmente propomos o jogo, ficamos mais tempo com a posse de bola. Ontem, o segundo tempo todo, nós somos um time reativo, um time de sair no contra-ataque. Por isso, a gente teve menos posse de bola do que o Tolima. Finalizações. 16 finalizações para o Tolima, o dobro do que foi para o Flamengo, 8. Finalizações no gol, mais do que o dobro para o Tolima, 5-2. Finalizações de dentro da área, quase o dobro para o Tolima, 9-5. Finalizações de fora da área, mais do que o dobro para o Tolima, 7-3. Grandes chances criadas, o dobro para o Tolima, 1-0. Bem que 0 não tem dobro, né? Passes certos, 86% de passes certos no Tolima, 81% para o Flamengo. Desarmes, 17 para o Tolima, 30 para o Flamengo. Aí o Flamengo começa a crescer. Como o Flamengo tem menos a posse de bola, o Flamengo precisa desarmar mais, interceptar mais, cortar mais e, por consequência, acaba sofrendo mais cartões, porque sem a bola, muitas vezes os jogadores chegam atrasados. Então o Flamengo desarmou 30-17, interceptou 18-9, cortou 30-8 e recebeu 4-2 cartões amarelos, tá? Esses são os números do jogo. E eu adorei. Gostei demais desses números aí. Sabe por quê, pessoal? Porque a versão do Flamengo colocada em campo ontem contra o Tolima foi uma das piores versões do Flamengo que o Dorival Júnior vai poder montar. Aquela escalação que o Dorival colocou em campo ontem, dificilmente o Dorival vai colocar de novo. Por quê? Porque tivemos aqueles casos, o surto daquela doença, a maioria dos jogadores já vai estar tinindo para o jogo contra a quarta-feira. Tivemos casos de lesão, como foi o Rodrigo Caio, e tivemos casos de jogadores suspensos, como foi o caso do João Gomes. Então, dificilmente, o Flamengo vai colocar aquela configuração com aqueles jogadores em campo de novo. Então, para mim, Fabrício, eu posso estar sendo totalmente iludido. Vocês podem colocar aqui nos comentários, inclusive, se vocês acham que eu estou me iludindo. Para mim, Fabrício Lopes, a pior versão do Flamengo foi suficiente para ganhar fora de casa do Tolima. A gente não vai ter essa versão de novo. Então, daqui para frente, a tendência é o Flamengo melhorar. A tendência é o Flamengo ser melhor no jogo de volta, por poder contar com mais peças, por peças melhores. Eu estou vendo muitas pessoas debatendo nas redes sociais, preocupadas com o Diego Ribas, preocupadas com o Felipe Luiz, né? E esses jogadores a gente não tem que se preocupar com eles. Diego e Felipe Luiz estão nos últimos dias como jogadores, como opções para o Flamengo. Eu duvido muito. O Dorival deu entrevista depois do jogo e elogiou o sistema defensivo do Flamengo, elogiou inclusive o Felipe Luiz, e muita gente ficou triste ou decepcionada por ele ter elogiado o Felipe Luiz. Mas, gente, treinador nenhum vai chegar numa coletiva, numa entrevista e vai falar assim, não, eu gostei muito do Léo Pereira, mas o Felipe Luiz, que horror, meu Deus do céu, que jogador ruim. Com esse cara não dá para jogar. O técnico nunca vai falar isso. Né? Ah, ele podia ter omitido o nome do Felipe Luiz. Também não acho certo, sabe por quê? Quando ele elogia Davi Luiz, elogia o Rodinei, elogia o Leonardo, o Léo Pereira, se ele não elogia o Felipe, fica claro aí que ele não falou o nome do cara e que o cara está desprestigiado. Quando você tem um grupo, você tem que tratar o grupo da melhor maneira possível. Mesmo que você tenha que dar uma mentidinha aqui, uma mentidinha ali. Por quê? Porque hoje você está afetando um jogador que realmente foi mal, que é o Felipe Luiz. Mas jogadores são corporativistas. Hoje o jogador pensa assim, pô, hoje ele fez isso com o Felipe, amanhã ele faz comigo. Então o treinador tem que saber onde é que pisa, o que fala, como que fala. Por isso ele elogiou o Felipe Luiz. Mas eu tenho certeza que ele viu que enquanto Felipe Luiz, Andréas e Diego cuidavam do lado esquerdo,
o Flamengo era uma bagunça. E era por ali que o time do Tolima acabava chegando. No segundo tempo, quando ele coloca o Ayrton Lucas, acabam os problemas do Flamengo pelo lado esquerdo ali. Terminam com os problemas do Flamengo. Quando o Lázaro entra, então, aí aqui não tem mais problema nenhum. Porque o Diego não consegue marcar, não consegue atacar, não consegue dar passes longos. Já repararam nisso? O Diego não dá passe longo, não é só passe curtinho. Ele prefere tocar para trás do que tentar um passe mais longo para frente. Então ele sabe que Diego, que Felipe Luiz não vão ser opções para começarem partidas. Eles só vão começar partidas em casos fora da casinha, como foi o de ontem, que a gente teve uma série de jogadores com problemas. Eu acredito até que entre Diego e o Daniel Cabral, ele aproveite o Daniel Cabral, que infelizmente também está com essa doença. Falei com o Daniel Cabral hoje de manhã, e ele falou que está bem, mas que está com essa doença assim, porque no começo era só uma suspeita, né? Agora já está confirmado, ele está isolado, está bem, está tranquilo. Então acho que entre Diego e Daniel Cabral, ele acabaria optando pelo Daniel Cabral. Então não tem por que a gente se preocupar com Diego e Felipe Luiz, não. Porque é certo que em algum momento, nesse ano, nós vamos passar raiva com eles. Eles vão ter o contrato respeitado até o final do ano. Então, ainda tem mais raiva para passar com o Diego e com o Felipe Luiz em alguns momentos. Mas não é essa a preocupação que a gente deve ter. O que a gente deve se preocupar de verdade mesmo é com o Everton Ribeiro, por exemplo. Esse é um jogador que é titular e capitão da equipe na maioria dos jogos. Ele nós precisamos que jogue bem. Ele nós precisamos que seja mais efetivo. Porque ele não tem substituto. O Marinho entra do lado direito, mas não é o substituto do Everton Ribeiro. O substituto, o Marinho joga aberto, indo para a ponta, ou então em velocidade, cortando para dentro e chutando. Essa é a jogada do Marinho. Marinho entrou ontem e só tentou isso. Trazer para o meio para chutar, trazer para o meio para chutar. Conseguiu chutar uma vez. As outras ou foram bloqueadas ou os caras roubaram a bola dele. Porque esse é o jogo do Marinho. E o Everton Ribeiro, teoricamente, tem uma função muito mais importante para a gente, que é de armar jogadas, limpar jogadas para o Arrascaeta, para o Bruno Henrique, para o Everton Cebolinha, poderem dar o passe final para o Gabigol fazer gol. E o Everton não está conseguindo jogar. O Arrascaeta ontem também não conseguiu jogar. Por quê? Porque empurrado como segundo atacante, ele não consegue render. Eu falei isso aqui ontem para vocês. Ele lá de segundo atacante, tendo que jogar de costas, ele não consegue. A melhor jogada do Arrascaeta foi o passe que ele deu para o Pedro. O Pedro muito fominha. A Miriane fala muito disso, que o Pedro é muito fominha. Se o Pedro dá uma cortadinha de letra lá, Ronaldo Fenômeno, o zagueiro passava feito uma locomotiva, ele rolava pro Arrasca e o Arrasca ficava com um gol escancarado para poder marcar ou até mesmo para tocar para um outro rubro-negro que estava chegando na esquerda do Arrascaeta. Mas o Pedro é fominha pra caraca, joga para ele e não pro time nesses momentos. Até entendo que centroavante tem que ser fominha mesmo, mas sabendo que o cara vai se jogar, porque todo mundo sabia, né, gente? Isso é jogada normal. Sabendo que o cara vai se jogar para bloquear o chute, dá aquela cortadinha de letra, deixa o cara passar, toca pro Arrasca, serve e faz o gol. Mas o Pedro tem aquela necessidade de se autoafirmar, tem aquela necessidade de mostrar que ele tem valor. E aí acaba prejudicando a equipe do Flamengo. Mas esse passe do Arrasca, o Pedro, já era no momento do jogo que o Arrascaeta estava jogando como meio armador, que é o que ele faz de verdade, pegando a bola de frente. Daí ele enxerga e começa a distribuição de jogo. Ele, de segundo atacante, a gente mata o futebol do Arrascaeta. Falei de Diego, de Arrascaeta, de Pedro, falei de Everton Ribeiro, mas não falei do Gabigol. Porque as minhas preocupações estão todas voltadas para o Gabigol. Gente, deixa eu esclarecer uma coisa. Quem me acompanha nos meus dois canais sabem o quanto eu sou fã do Gabigol. Sempre fui. Desde que ele estreou no Santos, desde quando ele jogou a Taça São Paulo de Futebol Júnior, bem novinho, eu vi ele dando uma entrevista marrento pra caraca, e eu falei com a Miriane, esse moleque é a cara do Flamengo. Sempre quis o Gabigol no Flamengo e achava que o Flamengo jamais ia ter dinheiro para poder contratar o Gabigol. Por isso eu elogiava muito, porque um outro centroavante que eu gosto muito é do Dario Benedetto. Eu não imaginava que o Flamengo conseguiria. Conseguiu e trouxe o Gabigol. Sempre fui muito a favor dele, sempre elogiei bastante. Teve até briga na família, porque tinha primo meu que achava que eu não deveria elogiar
o Gabigol tanto que eu elogiava. Enfim, hoje o Gabigol não está rendendo aquilo que a gente precisa. Vamos dar uma olhada nos números do Gabigol no jogo ontem? Esses aqui são os números do Gabigol contra o Tolima. Ele ficou em campo 83 minutos, não fez gol, não deu assistências, não finalizou no gol, não finalizou para fora, não teve chute bloqueado, deu 32 toques na bola, 85% de passes certos, ganhou 1 de 4 duelos que ele disputou no chão, perdeu a posse de bolas por 7 vezes, não cometeu faltas, não recebeu faltas, não fez corte, não fez interceptação, teve um desarme e sofreu 2 dribles. Olha o mapa de calor dele aí, gente. Reparem mais uma vez que ele pouco entrou na área. Olhem bem o mapa de calor dentro da área. É quase nada. Ele não entra na área. Muita gente quis jogar isso nas costas do Paulo Souza. Não era. É coisa do Gabi. Ele se criou na base como ponta direita. Ou o famoso meia direita, né? É uma mistura de ponta com meia. Faz o que o Everton Ribeiro faz e faz o que o ponta faz, que é tentar fazer o gol de vez em quando também, né? Enfim, desde a época de 2019, que o Jorge Jesus briga muito pro Gabigol ficar dentro da área. Eu me lembro do Jorge Jesus gritando com ele horrores na beira do gramado para ele voltar para dentro da área porque ele queria jogar fora. Teve uma entrevista que o repórter falou: Gabigol, você jogou mais fora da área, me conta essa posição nova. Você fala baixo, que se o mister escutar, ele briga comigo. Foi assim, 2020, 2021, com o Jorge Jesus, pela insistência, ele ficou mais dentro da área e marcou muitos gols. Aos pouquinhos depois ele foi saindo da área. Coincide muito com a queda do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro vem caindo de produção, o Gabigol vem saindo da área cada vez mais. No jogo de ontem, ele mal entrou dentro da área. Por isso, esses números ridículos. Mas se a gente for cobrar isso do Gabigol, ele vai falar que ele tem 18 gols no ano. São 35 jogos e ele tem 18 gols no ano. Isso dá uma média, se não me falha a memória, de 0,51%. Vou fazer a conta aqui de novo. São 18 gols em 35 jogos. Isso mesmo. Dá uma média de 0,51 gols por jogo. É uma média alta se a gente comparar o histórico do Flamengo e os seus últimos atacantes. Henrique Dourado tinha média de 0,26. Guerreiro, na melhor fase do Guerreiro, 0,38. Então 0,51 ainda é uma média alta para os termos Flamengo de centroavante. Mas para o Gabigol é baixíssimo, porque em 2021 a média dele foi 0,76, em 2020 0,63 e em 2019 0,73. Ou seja, ele sempre esteve muito acima desses números que ele apresenta hoje. Mas ainda assim, se a gente for cobrar o Gabigol nas redes sociais, ele vai bater no peito e falar: já fiz 18 gols no ano. Aí eu tive a curiosidade de destrinchar esses 18 gols do Gabigol. Eu tô assim, caraca, onde que ele meteu tanto gol assim, né? Na Supercopa, foi um jogo só, ele fez um gol. No Carioca, de 11 jogos que ele jogou, ele meteu 9 gols. No Brasileirão, de 12 jogos, apenas 4. E na Libertadores, de 7 jogos, apenas 3. Ou seja, o número de gols que o Gabigol fez no ano, ele vem muito inflado pelos gols do Campeonato Carioca. Metade dos gols são do Campeonato Carioca. Se a gente tirasse o Campeonato Carioca do mapa e colocasse só os campeonatos que importam de verdade, o Gabigol teria esse ano apenas 9 gols. A média dele no Carioca foi de 0,60. No Brasileirão de 0,30 e na Libertadores 0,42 gols por jogo. Olha como é que cai drasticamente aí. Então, se ele bate no peito para falar que tem 18 gols, eu posso falar para ele que 9 desses 18 não serviram para nada. Porque nem ganhar o Campeonato Carioca nós ganhamos. Esse é o problema, um dos grandes problemas do Flamengo. O outro é o Everton. Mas esse daí é um problema grave. Porque em jogos de mata-mata, são poucas as oportunidades que aparecem. E se a gente não tem um centroavante fixo dentro da área,
as chances da gente se reduzem bastante. O Gabigol ontem passou liso no jogo, ninguém percebeu ele no jogo, e taticamente ele prejudica a equipe. Mais uma vez, vale a pena destacar que ele fora da área, como mostra o mapa de calor aí embaixo, ele tanto tempo fora da área, ele deixa os zagueiros à vontade. Aí o zagueiro vai lá e fica no rebote do cara que está tentando atacar e que está o volante e o lateral cercando. Ou seja, triplica a marcação ali, não tem que preocupar com o Gabigol, então eu vou dar uma força aqui. E como um centroavante na área, os dois zagueiros ficam presos. Lembram do gol dele na final contra o River Plate? Haviam dois zagueiros colados nele. Os dois zagueiros estavam em cima dele. Ele pegou aquela bola, lutou contra os zagueiros e fez o gol do título. Por quê? Porque ele estava dentro da área, lutando com o zagueiro. Se fosse hoje, provavelmente o Diego daria o passe para o lado. Nós nem estaríamos discutindo aqui se foi lançamento ou chutão do Diego. Com o posicionamento atual do Gabigol, o Diego teria tocado para ele de ladinho. Um passe de menos de 2 metros. E ele teria que percorrer o campo inteiro, fazer a jogada, para depois tentar fazer o gol lá. Seria bem mais difícil do que foi antes. Então, para mim, o Flamengo tem muitas coisas para evoluir, mas enquanto alguém não sentar com o Gabigol e falar com ele que ele precisa ficar mais dentro da área, a gente vai ser sistematicamente prejudicados. Com relação ao jogo, adorei os números. Nossa pior versão foi responsável por vencer um jogo fora de casa. Com isso, são 12 jogos do Flamengo sem perder fora de casa pela Libertadores da América. Animado? Eu estou. Aliás, tem muita gente falando assim, pô, o Fabrício está desanimado com o Flamengo, o Fabrício não tá... Galera, eu tô com pneumonia, tá? Eu fui no médico ontem, eu tô com pneumonia, mas tá tudo bem, é a terceira vez que eu tenho pneumonia, eu tomo os remédios direitinho, eu não sou ruim para poder comer, dá para perceber, né? Então, uma semana, 2 no máximo, eu tô legal. Tô falando baixinho por causa da garganta, que tá doendo demais, tá raspando demais, e toda vez que eu tuço, queima muito aqui. Por isso eu tenho que falar mais baixo, para evitar arranhar a garganta, para conseguir passar mais tempo sem ter que ficar picotando o vídeo. Então, eu não estou desanimado com o Flamengo, não. Eu estou animado com o Flamengo. Nós vamos jogar contra o Santos na Vila nesse sábado. Vamos vencer. Vamos garantir a classificação contra a equipe do Tolima na quarta-feira jogando no Maracanã. Vamos vencer o Corinthians na Neoquímica Arena. E vamos classificar na Copa do Brasil em cima do Atlético. Tô certo ou tô errado? Coloca aí nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. É de graça, não custa nada. Tenha uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.